Bom dia, vamos recomeçar o processo? Mais uma vez eu queria me desculpar. Como eu disse na outra vez, eu não ia conseguir. Só que você ainda não disse. Você não falou nenhuma das vezes que o senhor mantém. Perdão? Cara, você falou que a gente tinha que remarcar a sessão por causa de alguma condição médica da sua irmã. Só que você ainda não me falou que ela tem. Eu acho que pelo telefone eu só disse que não ia conseguir. Eu não cheguei a especificar nenhum motivo. Que das outras vezes você disse. Outras vezes? É claro que não funcionou. Olha, eu já tive essa sessão de terapia antes. 8 vezes, pra falar a verdade. Eu tô no Feitiço do Tempo, cara. Feitiço do Tempo? É, Feitiço do Tempo, filme. Essa é a parte que te incomodou? Feitiço do Tempo, do Lobo e do Falcão? Você não faz a menor ideia do que eu tô falando, né? Acho que eu não... Eu acho que não assisti Feitiço do Tempo, não. Enfim, esse filme, que tem o Bill Murray no papel principal, conta a história em que ele fica preso no mesmo dia, que ele se repete infinitamente, até que ele tem uma epifania e melhore como ser humano. Simples assim, né? É de 93, como que você não viu? Mas, voltando ao que interessa, nós já tivemos essa sessão antes, é isso? Sim. E essa é a 9ª vez que ela está acontecendo? Sim, eu só não sei como você não se lembra. Tá bom. Como exatamente a sessão se repete? Olha, daqui uns 45 minutos mais ou menos, você vai me dirigir até a saída, eu vou apertar sua mão, passar pela porta e imediatamente cair na próxima sessão. Imediatamente cair na próxima sessão. Pera, você não teria tempo de ir no banheiro, então? Eu dei um jeito na 5ª sessão. Você deu um jeito. Deu um jeito? Tá, eu imagino que meu outro eu não tenha ficado muito contente, não é? Tipo isso. Bom, já que isso aconteceu uma vez, você sabe o que eu vou dizer então a seguir? Sim, você vai preocupar se eu tomei alguma bebida alcoólica, se eu consumi alguma substância alucinógena, ou se eu deixei de tomar meus remédios, ou tudo isso. Acho que não precisava ter tido essa sessão 8 vezes para saber que eu ia duvidar de você. Ah, então me ajuda pra próxima vez e me diz o que o senhor manteve. Mas o que te faz pensar que haverá uma próxima vez? Porque eu tô presa na porra de um loop temporal e não melhorei como ser humano. Você sabe que eu só ajudo você a se ajudar, não é? Cara, eu tô falando desse contexto aqui. A terapia não é algo repetitivo pra mim. É só que eu tô vivendo os mesmos 50 minutos da minha vida sem parar. Bem, desculpa, mas eu não me sinto confortável em dizer o que ela teve. Ah, então... Me fala algo que fique mais fácil pra te explicar o loop da próxima vez. Eu posso te dizer quanto eu tenho de trocado no bolso. Uma única moeda de 50 centavos. Quem que anda com moeda de um dia? É que quando eu ia lá na padaria... Deixa pra lá, acho que eu tenho essa ideia mesmo. Tá, o que você pretende fazer a respeito disso? Eu não tenho doutorado, me diz você. Certo, você disse que você está presa temporalmente. E você sugeriu que para você sair dessa situação, você tem de se encontrar e melhorar como ser humano. É isso. Tá, então você é o Bill Murray e eu sou o Dia da Marmota. Eu tô aqui para ajudar você, para que você se encontre, então melhore como ser humano, ainda mais num loop temporal, não é mesmo? Eu acho que isso faz sentido. Mas como é que eu melhoro como ser humano? Essa é uma pergunta complexa, não? Cara, é que o Bill Murray, ele não era uma pessoa de verdade, ele era só a caricatura de um ser humano amargurado. As pessoas são bem mais complicadas que isso, não é preto no branco. E é isso. Quem é que vai me dizer que eu melhorei como ser humano? Uma bancada de juízes angelicais? Deus? O diabo? O seu terapeuta? Olha, você é meu único sinal de vida humano nas últimas 6 horas e meia. Ao meu ver, você pode ser ou Deus, ou o diabo, ou os dois, e não mais meu terapeuta.
Eu posso ser os três se for necessário. O poder só vai caber de todo mundo que faz psicologia? Só dos que cobram mais caro. Ainda bem que não sou eu que tô pagando, né? Vamos falar disso então? Fala do quê? Dos seus amigos. Sobre eles terem feito uma vaquinha para que você possa ter essas poucas sessões. Não tem muito o que falar. Eles insistiram e eu sinto que eles merecem. Mas você não? Você sabe que eu só estou aqui para te ajudar. 8 vezes seguidas? Todo mundo tem o seu tempo, até mesmo as aberrações cronológicas. Hoje era a última sessão que estava marcada. Sim. Sim, depois daqui... Eu tô livre. Ah, não, pera. Ah, não. Ainda tem toda essa questão do looping e tudo mais. Me diz uma coisa, você tomou algum remédio? Do tipo, certo pra se tomar ou do tipo, se beber com álcool dá problema? Vamos falar sobre o que aconteceu, afinal? Eu já repeti essa história incontáveis vezes. Repetiu fora do loop ou dentro dele? Fora. Então refresca minha memória, por favor. Olha, uma taça de vinho ela não parece o suficiente pra estar bêbado. Você toma uma aqui, outra ali, quando vê você... Se empanturra dos remédios mais coloridos que conseguiu encontrar? Olha, eu não sei se isso acontece com todo mundo, mas foi isso. Você já ouviu a expressão nó górdio? Ah, sim. É mesmo? Não, eu tô zoando. Não, o que você tá escrevendo? Eu não falei nada. Não. Alexandre o Grande uma vez foi desafiado a desatar um nó. Um nó tão apertado que era tido como impossível de ser desfeito. Um nó górdio. Mas ele, grande como um nome, conseguiu. Sabe como? Me diga, por favor. Ele simplesmente pegou a sua espada e cortou o nó ao meio. Ele desfez o nó, só não do jeito como as pessoas acharam que ele o faria. Tá, e essa expressão, ela serve pra minha vida? Talvez você devesse pensar fora da casinha, assim como Alexandre o Grande. Fora da casinha? De que jeito? Vindo à terapia. Algo que, convenhamos, não é bem o seu modo padrão de agir. E a terapia é algo tão repetitivo, tão necessário assim na minha vida? E você acha que não é? Voltamos para o charlatanismo. Você acha que a busca por uma saúde mental melhorada é charlatanismo? Cara, a minha saúde mental ela tá boa, ela tá ótima. Eu tô bem. Eu tô de boa numa lagoa. E mesmo assim você estava tão de boa que você decidiu se afogar nela? Eu devia estar de boa demais, então. E não foi proposital. Dizem que o que você faz num estado ébrio é só o que você queria fazer num estado sóbrio, mas não tinha coragem. Diz uma coisa, você tem medo de morrer? Sim, aterrorizado. Por quê? Porque... Cara, eu não sei o que vem depois. Pode ser melhor ou pode ser pior e não tem como eu saber. Eu posso ficar presa num vazio eterno ou num inferno eterno. Eu acho que eu tenho medo da eternidade. E mesmo assim você se encontra presa num psicoterapêutico no sentido mais literal possível. Tá, então esse aqui é o inferno. O inferno que eu tenho que repetidamente enfrentar quem eu sou até ter uma epifania e ir pro céu. Que bosta, hein? E ainda nessa conjectura, você acha que outras pessoas passariam pelo mesmo inferno e então ascenderiam ao paraíso? Hitler agora poderia estar no céu? Não. Não sei. Ai, para de fazer tanta pergunta. Eu sou pago para fazer perguntas pelos seus amigos, não se esqueça. Eles te encontraram num estado de quase morte e cuidaram de você. Você não se sente mal em desprezar assim a ajuda deles?
Sim. Oi? Você ouviu bem que eu fui. Eu não sei se foi você quem ouviu bem. Sim, eu me sinto mal em desprezar a ajuda deles. Então por que continua? É como um vício, entende? Como se tem em bebidas ou em cigarros. Eu quero ser odiada. E por que você acha isso? Para poder ser esquecida. Eu não quero essa eternidade vazia pra mim. Eu só quero deixar de ser. Você se abriu assim para os meus outros eus anteriores dos loops? Não, você é o primeiro. Então da próxima vez você se abre mais. E se eu não quiser? Você não quer melhorar? Cara, melhorar não deveria ser algo tão difícil assim só pra viver como ser humano. Mas você não acha que vale a pena o esforço para se estar bem? Esse é o problema. Eu tenho que me esforçar pra estar bem. Então, meu estado natural de não estar bem. Eu devo ter o design padrão de fábrica pra ser um pedaço de bosta. Todos os seus pacientes são assim. Não, nem todos. Não do jeito como você se enxerga. Eu tenho pacientes que estão melhores do que você, mas acham que estão piores. Na verdade, todos os meus pacientes são seres singulares e únicos. É que assim, eu não tô querendo desvalorizar o sofrimento de ninguém. É que, Você quer supervalorizar o seu sofrimento. olha, poderia ser bem pior. Eu poderia ser eu, só que com alguma deficiência. Você não pode ver essas coisas apenas como erros ou falhas. Você tem que entender que isso está em você. Me diz uma coisa, uma pessoa que perdeu as pernas, ela procura literalmente crescer pernas novas? Tá bom, então o que eu faço? Você aprende a conviver sem as suas pernas. Você fortalece os seus braços, você supera a dor fantasma, você encontra uma cadeira de rodas que seja confortável, você não pode simplesmente tentar atravessar o obstáculo, você precisa às vezes enfrentá-lo de maneiras alternativas. Às vezes até evitando eles. É muito fácil pra vocês falarem, né? Você, os outros terapeutas, os outros deus do mundo? Todo mundo. Absolutamente todo mundo. Se você pega qualquer rede social, tudo que vê é foto na praia, foto com os amigos, foto feliz, sorrindo. É alegria, superação, felicidade. Até o que é negativo, as coisas mais negativas, elas são usadas de uma tal forma que cria esse bem-estar artificial. Ela simula essa falsa simpatia. Olha, eu aposto que você quiser que se eu tivesse morrido naquela noite, estaria usando minhas fotos para conseguir likes. Eu imagino que isso te incomode. Eu imagino que isso te incomode. Mas é claro que incomoda, né, porra? Se as pessoas não davam a mínima pra mim antes, é necessário que a minha morte para que eu me torne digitalmente relevante. Cadê essas pessoas torcendo pela minha melhora, hein? Eu ainda tô viva, né, porra? Bom, já que você não está vivo, você vai querer continuar com o processo terapêutico, então? Pelo andar da carruagem, eu vou continuar o processo por todo sempre, né? Sim, claro, perdão. E você acredita nisso? Nisso o quê? Não sorrisos online. Você os acha reais? É muito fácil sorrir para uma foto na praia e esquecer de mencionar o quanto essa viagem está te custando e o quanto você vai sofrer horrores para poder pagá-la nos próximos meses. Ou, o contrário. Às vezes você tem um emprego que financeiramente te paga muito bem, mas ao mesmo tempo ele suga sua alma e sua vontade de viver. Então é tudo mentira. Você é responsável por aquilo que você posta na internet. Então é muito fácil manipular um fato X para parecer Y. E eu não teria dúvidas se um dos seus seguidores não estivesse falando a mesma coisa sobre você pro terapeuta dele nesse instante. Nem sei se existe isso de instantes. A vida é feita de instantes. Nossa, mas não sabia que tava fazendo terapia com biscoito da forte chinês, né? O que eu quero dizer é que, até onde eu sei, o mundo ele acabou e esses são meus últimos momentos na Terra, assim, continuam infinitamente.
E como o mundo acabou? Provavelmente culpa do capitalismo, né? Sempre ele, né? Eu não sei se você tá sendo irônico ou não, mas sim, sempre. Eu vou falar de ironia. Em que sentido? Na sua ironia, no seu sarcasmo, no seu uso do humor como um mecanismo de defesa. Por que a galinha atravessou a rua? Tem de rir, né? Entendi. Você acha que não dá pra rir? Olha, quem tentou suicídio aqui mais de uma vez foi você. Você acha que dá pra rir? Dá, uai, tem tanta coisa boa no mundo pra rir. Eu repito, foi mais de uma vez. E o veredito não tá claro se você vai tentar de novo. Um treinador de urso se aposenta. Qual que é o nome do filme? O Exorcista. Você já ouviu essa, né? É, tipo isso. É que a graça não tá só nisso, sabe? É que, assim, tem tanta coisa errada no mundo que talvez se de nós mesmos seja algo positivo. A minha irmã usa óculos e ela se vê no direito de rir desse fato. É disso que você tá falando? Também é. Sinal, como que ela tá? Você não vai arrancar nada, né? Tá bom. Cara, é isso, só que num contexto maior. Qual maior? Olha, eu sinto que a realidade ela tá quebrada de alguma forma. Eu só não sei dizer o porquê. Uma coisa tipo, E aí, você acha que Deus está punindo a civilização, então? olha, a civilização como um todo eu não sei, só que eu definitivamente estou sendo punida, né? Não acho que esse papel de mártir seja algo com o qual você se identifique. Não, eu não tô, eu tô falando é disso aqui. A terapia? Não, quer dizer, sim, também é terapia. Ah, sim, claro. A questão do loop temporal. Me diz uma coisa, você acha que isso é um caso isolado, que só está acontecendo com você mesmo? Talvez todo mundo tenha isso em algum momento da vida. Só que as pessoas vão parecer loucas se falarem disso. Então? Ah, talvez só aconteça comigo. Deixa eu te fazer uma pergunta importante. Não tome como um tom de escárnio ou coisa assim. Você acha que eu acredito em você? Não acredita? Eu perguntei primeiro. Olha, eu acho que como você é um profissional competente, você tá considerando a ideia ou pelo menos alguma coisa nessas linhas. Interessante. Então, digamos que eu definitivamente acredito no você, que acredita em você. Nossa, não. Faz isso não. Por que não? Porque, olha só, eu já tenho muitos problemas. Agora, o eu que acredita em mim, esse cara definitivamente é perturbado. Mas todas as pessoas que vêm buscar a terapia é porque elas têm algum tipo de problema. E esse seu você deve ser levado em consideração tanto quanto qualquer outro. Qual você acha que é a razão para se fazer terapia? Olha, no meu caso é porque taças de vinho são mais fundas do que parece e é bem difícil ler bula de remédio coisado. Ok? E no caso dos outros? Eu vejo que tem muito disso de melhoria pessoal, sabe? Esse negócio de good vibes, mãos dadas numa roda, na paz do Senhor. Tá bom. Você diria que é cético com relação à terapia? Olha, eu sinceramente não sei. Posso falar o que eu queria?
Você pode falar o que você quiser falar, essa é a ideia da terapia. Então, sabe aqueles episódios de desenho animado ou de alguma série que eles encolhem muito uma pessoa e ela entra no corpo de outra pessoa e todo mundo tem uma aventura super divertida socando a bactéria da tuberculose no rim ou algo parecido? Eu não sei quem tem tuberculose no rim, mas possível. Então, é que eu queria que desse pra fazer isso pra entrar no cérebro. Mais especificamente na mente humana. Que eu queria poder sair no soco com meus medos e traumas. Eu acho que você não é a única. Mas que forma tomariam seus medos e traumas? Eu queria muito poder dizer que era um lobo. Dentro de você há 2 lobos, tipo isso? É que eu nem sou tão descolado pra uma coisa dessas. Seria algo bem besta, tipo um pombo ou um bicho preguiça. Precisa necessariamente ser um animal? É que eu não sei socar conceito abstrato. E socar animal tá tudo certo. Não é que tá tudo certo, só que assim Então, vamos pensar animais. Que tal um polvo? Um polvo gigante. Claro que uma luta corporal com um polvo do tamanho de um carro não é bem um desafio muito fácil, mas ainda assim é algo superável. Ah, só que assim, um polvo ele seria bem... Ou, se for para sair dos animais e pensar outras coisas, que tal um labirinto? Um labirinto gigante, do tamanho de uma cidade. Ele é enorme, ele é escuro, há sons em uma das paredes, é muito complicado se encontrar lá dentro, mas apesar de tudo sempre é uma saída. Afinal, é um labirinto e não só uma caixa. Faz sentido? Olha, eu acho que eu não fui feita pra esse treco de psicologia. Disse ter um psicólogo ou disse cursar psicologia? A resposta vai ser a mesma. Sem contar que falam que tem muita química na faculdade. É menos do que você imagina. Pensando bem, até que um polvo faria sentido. Só que ia ser um bem besta, tipo o Lula do desenho dos anos 80. E falar em Lulas, o político Lula se encontra no elevador com outro homem. O homem solta um gás e Lula questiona o homem. Qual é o nome do filme? Não sei. Que é isso, companheiro? Tá, eu acho que essa funciona. Olha, eu acho que eu deveria aproveitar mais esse luto. Sim. Sabe aquilo eu podia estar matando ou eu podia estar roubando? Então, eu literalmente posso. Porque não vai ter consequências. Não vai ter consequências. Não. Por exemplo, eu posso me induzir ao vômito em cima do presidente da Rússia causando a Terceira Guerra Mundial. E tá tudo bem? Ninguém vai se lembrar. Olha, talvez seja um símbolo de respeito. O vômito? Eu não conheço todas as culturas do mundo. Eu acho que vômito é vômito em qualquer cultura. É, talvez seja. Voltando um pouco a esse cenário fictício. O de fisicamente entrar na mente dos pacientes? Isso. Nada te faz pensar que o louco é apenas a sua percepção alterada da realidade porque eu estou fazendo isso nesse exato momento? É isso que está acontecendo agora? Se for, você vai ceder e deixar eu fazer o meu trabalho? É uma pergunta capciosa? Potencialmente. Eu não respondo sem a presença de advogado. Você tem advogado? Não. É desse sarcasmo que eu estou falando, dessa ironia, desse mecanismo de defesa que você está querendo evitar. Cara, você só fica aí sentado sem me dar nenhuma solução. Você só fica aí fazendo cada vez mais questionamentos e me dói. Esse questionamento me dói. Eu não gosto de pensar por que eu sou uma falha como ser humano.
processo fácil, sabia? Há de ter algum esforço, o sangue metafórico tem que ser derramado, não existe magia assim. Eu tô literalmente no mundo temporal. Mesmo se for algo de natureza tecnológica, não tem mais diferença de magia pra mim agora. E mesmo assim, você se recusou a ter uma sessão de terapia normal 8 vezes seguidas. Por que você acha que é isso? Vou ver com o meu advogado de retorno. Você acha que não foi feito o processo terapêutico, então? Eu não sei. Só para de fazer tanta pergunta. Ou você acha que o problema está em mim como profissional, ou em você como paciente, ou no processo em si como um todo? Eu já falei que eu não sei. Eu posso te recomendar para outros profissionais que eu conheço, ou até mesmo outros métodos. Terapia cognitivo-comportamental talvez funcione com você. Só não vou recomendar terapeutas holísticos. Geralmente, charlatões são esses. Não, para com isso. Eu já nem sei se eu vou continuar o processo como um todo. Quem dirá com pedras? Cristais. Ah, foda-se, dá no mesmo. Talvez você não tenha que continuar mesmo. Por que você fala isso? Se, como você disse, para você sair daqui você precisa melhorar como ser humano, então até você conseguir sair, o meu trabalho vai para frente. Então você acredita em mim? Eu acredito que a sua realidade é real para você. Tá bom. Me escuta. Eu não posso querer que você melhore. Você tem que querer melhorar. Eu só ajudo você a se explorar, se descobrir e se aceitar. Mas o primeiro passo não pode ser dado nem por mim e nem pelos seus amigos. Só pode ser dado por você. Eu prefiro dar o último passo. Perdão? Você não ouviu ou não entendeu o que eu falei? Eu ouvi e eu prefiro não ter entendido. Tá bom. Você sabe que eu preciso reportar isso para alguém, não sabe? Não tem aquele negócio de sigilo médico-paciente? Eu estou livre para quebrar esse sigilo caso você esteja planejando se ferir ou ferir outra pessoa. Eu devia ter lido melhor as letras miúdas do contrato, né? Contrato verbal? Foi modo de falar. Você está pensando em botar em prática esses pensamentos? Que pensamento? Você sabe muito bem quais pensamentos. Sim, eu sei. Eu definitivamente estive considerando. Quão longe você planejou? Eu tenho canivete no bolso. Você tem um canivete no bolso. Como você pretende usá-lo? Eu não sei. Isso é grego? Não. Você não. Certo. Eu acredito que eu possa tirar você dessa situação que você se encontra nesse momento. Como? Conversando aqui na terapia. Conversando. Assim de boa? Isso. Mesmo que eu esteja com uma lâmina no bolso? Sim. Tá bom. Sobre o que quer falar? E eu, como médico, deveria estar fazendo essa pergunta para você. Afinal, eu estou aqui para te escutar, não o contrário. É por isso que você não fala da sua irmã?
Entre outros motivos. Então? Então o quê? Do que você quer falar? Essa é uma pergunta complexa, né? Eu sei lá. Eu sei que tem poucas das coisas que eu não quero falar. Então vamos por aí. Do que você não quer falar? De como tá o tempo lá fora, de quanto que foi o jogo de ontem, o que é melhor, feijão preto e carioca. Feijão carioca. Viu? Por isso mesmo, não tem nem o que discutir. Tá, então o que resta? Tem uma cidade no Michigan, nos Estados Unidos, chamada Freeport. Ela tem uma estrutura construída com um único propósito. Sabe qual? Me diga, por favor. As linhas de visão devem ser limitadas. Não devem ver longos espaços sem cobertura. Portas resistentes ao impacto para que dê tempo dos reforços chegarem. Sabe do que eu tô falando? Não sei. Eu tô falando da escola pública de Freeport. Eles construíram uma escola para preparar ao máximo os alunos para o caso de um potencial tiroteio. Eles fizeram isso pensando não na educação, mas na violência. E como isso faz você se sentir? Me faz sentir maluca, entende? Porque... Nossa, não, pera aí. Os arquitetos ainda até nomearam o design como um panóptico educacional. Panóptico é o design associado a prisões, em que tudo deve ser seguro, tudo deve ser vigiado. Ok, mas você não acha que isso é condizente com a realidade de lá? Visto que existem muitos tiroteios nas escolas dos Estados Unidos? Cara, o problema maior não é construir essa escola, é a necessidade de fazer isso. Por quê? Goste ou não, as armas são legalizadas por lá, então fica muito fácil uma pessoa mal intencionada. Pera. Mal intencionados? Mal intencionados. Tá, e qual que é a boa intenção de uma arma? Tá certo. Um martelo ele pode construir uma casa ou quebrar um crânio. Mas é uma ferramenta. Uma arma não. Tá no nome. É uma arma. Única e somente. Infelizmente, a decisão dos líderes daquele país e também dos outros países, né? Não existe isso de líder. Ninguém lidera. Nos países democráticos, a gente só tem representante eleito. Ele é só uma pessoa. Ele não é líder, chefe, dono, capitão de ninguém. E o que mais? Já ouviu falar nos papéis do Panamá? Sei que você dirá independentemente. Então, foram arquivos e documentações revelando que 1%, o pessoal que tem poder de verdade, eles acumulam grandes fortunas em contas de paraíso fiscal, como se eles fossem a caralho de um dragão do Senhor dos Anéis. E é claro, sem pagar o menor imposto sobre todo esse dinheiro. Sabe qual que é o resultado disso na população mundial? Eu não sei. Nada, nenhum, zero. Quer dizer, a única coisa que aconteceu, a única verdadeiramente coisa que aconteceu, foi que a mulher que descobriu esses dados, a Daphne Caruana Galizia, ela morreu numa explosão que, se eu disser que foi suspeita, estarei diminuindo muito o valor dela. A mulher foi assassinada. E você escolhe beber em homenagem a ela todas as noites, então. É que eu nem bebo mais porque eu gosto do sabor. É só que eu quero ficar fora de toda essa simulação. Nem que seja só por 2 horas. Com álcool suficiente no sangue, eu posso me desligar do pós-apocalipse do momento. Então você está me dizendo que a culpa de você estar na terapia do mundo e não sua. Não, para, eu não tô falando isso. Olha, é que... Eu não tô falando que eu sou alguém livre de problemas internos, só que... Cara, esses problemas, eles são exacerbados pelos problemas externos. A gente tem fascistas que ou operam neonazismo ou são abertamente neonazistas chegando na cena política. A gente aceita que a polícia mate minorias, porque aparentemente é isso que a polícia faz agora. Tá cada vez mais difícil ter uma sobrevivência básica. E claro,
Claro que eu não vou nem começar a falar desse vírus mortal que matou milhões e ninguém dá mais a mínima. O que eu tô falando? É que eu não sou alguém livre desses problemas internos, nem um pouco. Só que eles são exacerbados pelos problemas externos. E como é que tudo isso faz você se sentir? Olha, eu não tentei morrer, sabia? Não? Não. Pra quebrar o loop, eu digo. Talvez essa seja a única saída. Você acredita mesmo que isso seja a sua única saída? Olha, é possível que eu tenha outra. Só que é difícil demais achar ela. Talvez o mais fácil seja o melhor. Isso não parece que te incomoda tanto. Incomoda, mas eu acredito no você que acredita em você. Você mencionou vômitos. Oi? Você mencionou vomitar em algum poderoso, gerar o caos, uma desgraça alheia para te causar catarse, não é? É, foi isso. Porque ninguém se lembraria. Mas e você? Você não se lembraria? Você não iria causar essa dor em você? Carregar esse peso? Você não perderia a sensibilidade em quebrar o pescoço? Cedo ou tarde, as suas ações de vandalismo e terrorismo dentro dessa bolha temporal vão se tornar o padrão, não é? É, eu acho que sim. E aí o que acontece se o loop se quebrar? Que tipo de pessoa vai sair dele? Quem é você então? Bom, agora já foi, né? Vamos ver se funciona. Eu te vejo do outro lado. O outro lado. Eu entendi. Eu entendi porque a galinha atravessou a rua. Galinha suicida, né? Sim, eu conheço a piada da galinha também. Eu espero que nenhum consciente seu esteja ouvindo isso, mas eu espero que o seu inconsciente esteja. Sabe, eu não conheço muito bem as mecânicas disso tudo, eu só espero que você não esteja no canivete da próxima vez, aí seria um ciclo infinito de canivetes e, sinceramente, eu espero que esse não seja o caso. Respondendo a sua pergunta, ela bateu o carro.
A minha irmã, não foi culpa dela. Um homem que havia bebido muito decidiu tirar a própria vida. Infelizmente, o carro da minha irmã estava no caminho. Ironicamente, talvez felizmente, pois não sobreviveu. Mas o homem não mais vai voltar a andar, talvez. E a minha irmã teve umas costelas quebradas, uma delas chegou a perfurar o pulmão. Mas ela vai ficar bem. Porém, não foi uma experiência boa para nenhum dos dois. Sabe, aquele homem podia ter matado a minha irmã, além dele próprio, na tentativa suicida dele. Ele com certeza feriu, assim como as suas ações feriram os seus amigos e... tá aí. Essa é a razão da minha irmã estar no hospital. Por favor, tente se lembrar disso da próxima vez. No próximo ciclo, não se esqueça. O Bill Murray esteve sozinho o filme inteiro. E você não precisa estar. Eu sei como é a dor, eu não vou fingir que eu não sei. Eu tenho meu próprio terapeuta. E adivinha como nós lidamos com os meus problemas? Uma sessão de cada vez, assim como você. Bom dia. Vamos recomeçar o processo?